Seja bem-vindo a esta igreja, Deus te abençoe e nos dê o privilégio de termos a tua presença aqui também, participando conosco. Que o mesmo Espírito que aqui se manifesta, também se manifeste na sua casa, na sua família, na sua vida, onde você estiver, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir comigo a palavra de Deus. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Título da mensagem desta noite: Parar nunca, desistir jamais, crescer sempre. Diga: parar nunca, desistir jamais, crescer sempre. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E Efésios capítulo 4, um pouquinho depois aí, versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Pai, a tua palavra foi lida e nós te agradecemos. Fala conosco nesta noite. Precisamos ouvir a tua voz e que esta palavra provoque mudanças, transformações, crescimento, fortalecimento, cura, libertação e tantas outras coisas boas, divinas, sobrenaturais que ela pode provocar em nossas vidas, Pai. Em o nome de Jesus, Deus. Amém. Você pode se sentar. Parar nunca, desistir jamais, crescer sempre. Eu tenho falado para os irmãos já há algum tempo que aqueles que têm a fé estagnada, certamente eles têm a sua fé diminuindo. Diga: não existe fé estagnada. Se a sua fé não cresce, ela naturalmente ou sobrenaturalmente está diminuindo. Ou a gente vive um processo de crescimento espiritual, ou a gente vive um processo de declínio espiritual. E sempre que você está parado no seu exercício de fé, você está perdendo. É como quem para de comer. Se você para de comer, sempre você vai estar queimando energia. Respirar queima energia. Ficar parado queima energia. Existir queima energia. Portanto, nós precisamos viver sempre em crescimento no nosso exercício de fé. O texto que lemos aqui no Evangelho de Lucas diz que Jesus, no seu ministério, ou melhor, no tempo que ele esteve aqui na terra, ele crescia em tantas coisas, mas nesse texto diz que ele crescia em sabedoria, em estatura e crescia em graça. Nós precisamos crescer. Nós não podemos estagnar naquilo para o qual Deus nos designou. Nós não podemos nos acostumar com a vida que vivemos. Temos uma propensão muito grande a nos acostumarmos com a vida que a gente vive, por um único motivo: a gente cria uma comodidade. A gente cria a nossa zona de conforto. A gente cria uma estabilidade emocional, espiritual. Tá bom assim, cheguei até aqui, conquistei até aqui, tá bom assim. E é por isso que muitas vezes nós vivemos perdas ou situações inconvenientes, desconfortáveis, porque é Deus nos inquietando a sair da zona de conforto para dizer: você pode mais. Existe uma espécie de aves que, quando a ave filhote está no ninho e já adquire
as asas, as penas. Eu não me recordo se é a águia agora, mas existe uma espécie de ave que quando isso acontece e ela já está preparada para saltar voo, a ave mãe começa com o bico destruir o ninho, galho por galho, destruir o ninho. E quando a avezinha filhote menos imagina, a ave mãe vem, empurra o filhote do ninho para que ele salte, ou então pega-o e leva até um lugar mais alto e o solta. E à medida que aquele filhotinho cai, a ave mãe vem por baixo e o apoia, ele cai, ela o apoia, ele cai, ela o apoia, até que essa ave filhote comece naturalmente a bater as asas. Três Lagoas aqui bem representada. Oh, glória a Deus. Seja bem-vinda, viu, filha? Mamãe tá que tá, né? Não aguenta, né? Não aguenta. E a vizinha começa a voar. Às vezes é isso que Deus faz na nossa vida. Porque senão a gente fica habituado a receber tudo na boca. No conforto do ninho, na proteção do ninho. E a gente deixa de viver as experiências que uma ave batendo as asas pode viver. Diga, ave que já bate as suas asas, não tem mais limites. Tem limite. Ela vai para onde ela quiser. Mas a ave que está contida no seu ninho está cercada de barreiras. Deus nos incumbiu de crescer. Deus nos incumbiu de avançar. Deus nos incumbiu de corrermos a uma carreira que nos foi proposta. Diz a carta aos Hebreus: corramos a carreira que nos foi proposta. Correr exige de nós, primeiramente, uma admiração, um objetivo, um desejo por aquilo que a gente está correndo. Ninguém corre atrás de algo sem propósito. Vou correr para quê? Estou correndo para um propósito. E nós precisamos ter claro qual é esse nosso propósito. Qual é esse nosso sonho? Qual é esse nosso ideal? Qual é esse o nosso desejo? Correr exige de nós disciplina. Disciplina. Frequência. Frequência. Frequência de velocidade, de trote. Correr exige de nós cuidado extremo. Teve um período da minha vida aí, pouco tempo, que eu decidi a andar na rua. Andava alguns quilômetros, saía da minha casa, dava uma volta. E eu achei aquilo muito perigoso. Porque as ruas de Piracicaba, e acho que de toda a cidade, são muito acidentadas. E aquilo me trazia mais estresse, preocupação com os lugares que eu pisava, do que o prazer e o descanso que uma corrida pode gerar em nossas vidas. Pastor, isso é conversa de gordo. Não, não é. Não é. Calçadas acidentadas. Eu já torci meus 2 pés, fiquei um mês e meio usando bengala, eu sei que é isso. Meus 2 pés de uma vez só por pisar torto. Exige de nós atenção, cuidado. A Bíblia nos ensina que aquele que é referência nas nossas vidas, ele crescia em sabedoria, em estatura e crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Sabe o que significa crescer em graça diante dos homens? Significa que o seu crescimento era perceptível. Eu não sei quantos anos você tem de vida cristã, mas se você olhar 1 ano para trás, 2, 5, você consegue ver crescimento, mudança? Ou você é o mesmo de 2 anos atrás? Se a gente é o mesmo de 2 anos atrás, é porque está faltando em nós crescer. É porque nós, sem nos apercebermos, ficamos estagnados. E se estamos estagnados, certamente estamos perdendo muita coisa. Perdendo muita coisa.
texto diz que Jesus crescia em sabedoria. Sabedoria. Existe pelo menos 3 tipos de sabedoria. Existe a sabedoria filosófica, que é uma sabedoria adquirida. Sócrates, Platão, o que mais? Aristóteles, Heráclito, homens sábios, filósofos antepassados, ou de um passado recente, dependendo da sua percepção de tempo. Alguém que trazia consigo sabedoria adquirida. Existe a sabedoria teológica. Quando você começa a estudar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você adquire um conhecimento para aplicar na vida tremendo. Tremendo. E a Bíblia nos ensina isso. Abre lá Salmo 119, versículo 98. Salmo 119, versículo 98. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Os teus mandamentos me fazem mais sábio. 2 Timóteo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, sabedoria. Nós adquirimos o conhecimento teológico. Alguém que é conhecido de todos nós aqui, já falecido, que não era crente, mas conhecia a Bíblia muito mais que muito crente, Jô Soares. Aquele homem tinha uma sabedoria muito grande, tanto filosófica como teológica. Não era convertido, mas conhecia as Escrituras. Gandhi conhecia as Escrituras. Há um tempo atrás eu estava em Israel e o guia que estava nos acompanhando disse que ele atendeu um médico famoso que aparecia constantemente num programa de televisão e que se dizia ateu. E ele atendeu esse médico como guia lá em Israel. E depois que levou esse médico a visitar vários lugares bíblicos, comprovadamente, arqueologicamente comprovados, como dos dias de Jesus, ou dos dias do Antigo Testamento, terminou os dias de visita, ele diz: eu vou comprar uma Bíblia, porque eu quero conhecer a história bíblica. Conhecimento teológico que ele estava querendo adquirir. Sabedoria. Mas existe um terceiro tipo, e certamente há outros tipos de sabedoria, vamos apenas nos ater aqui, porque o propósito da mensagem não é esse, mas existe um segundo tipo, que é o divino. A sabedoria divina. A sabedoria que não é adquirida. Ela é dada por Deus. O que é sabedoria, pastor? É a junção do conhecimento, da experiência e da aplicação. É a junção do conhecimento que você tem, das experiências que você já viveu e da aplicação. Ser sábio é saber aplicar o conhecimento e as experiências que você tem na sua vida. E quando Deus nos dá dessa sabedoria, a primeira coisa que ela provoca em nossas vidas é evitar problemas. Eu posso lhe garantir que a maioria dos problemas que você e eu temos nas nossas vidas é porque nos faltou sabedoria. Quantas pessoas hoje vivem o sofrimento de um casamento porque faltou sabedoria? Quantas pessoas vivem um problema hoje financeiro porque faltou sabedoria? Comprou uma casa num bairro violento e agora não consegue vender a casa. Comprou uma casa em decadência de modelo, de layout,
E agora ninguém mais quer a casa, porque as pessoas querem uma casa mais moderna. Comprou um carro que já está fora da moda, e agora ninguém mais quer esse carro, a não ser que você venda pela metade do preço. Está com problema financeiro, porque não agiu com sabedoria. Se formou numa profissão que julgou interessante. Depois de 5 anos de trabalho, descobriu que aquela profissão não era para essa pessoa, mas hoje não tem coragem, não tem tempo, não tem disposição, não tem recurso para fazer uma nova faculdade, para buscar uma nova profissão, e tornou-se escravo dessa profissão. Tudo porque fez uma escolha errada. Porque faltou sabedoria. Quantas pessoas eu conheço que me procuram no gabinete desesperadas por uma sociedade errada que fizeram. Uma sociedade errada que fizeram. E agora, para desfazer a sociedade, nem vendendo a mãe, com todo respeito. Porque o sócio é um oportunista, é um explorador, é um mau caráter, é um sem vergonha. E para desfazer a sociedade, ele quer aquilo que não é dele. Faltou sabedoria. Quando nós crescemos na sabedoria, a primeira consequência imediata é que nós deixamos de viver problemas, porque nós começamos a fazer escolhas certas na vida. Diga: sabedoria não caminha junto com ansiedade, com precipitação, com ignorância, com emoção. Eu sempre digo para os irmãos, quando alguém convida você para ser padrinho de casamento, naquele momento não prometa nada. Porque a gente fica tão feliz com aquele convite, né? Se sente honrado com aquele convite. Nossa, que legal, você é padrinho daquele casal. E aí na emoção você promete o que você não tem. Fica tranquilo que eu vou te dar, ó, o jogo de quarto é meu. Sala de jantar é minha. E aí você dá uma volta lá no shopping center, né? Lá no centro da cidade, e vai ver quanto custa uma sala de jantar. Você fala: o que eu fiz? Faltou sabedoria. Faltou não agir na emoção. Olha o pepino que você trouxe para você mesmo. Você não compra nem para você e agora vai ter que comprar para o outro, porque você simplesmente é boca larga. Não usou de sabedoria. Jesus crescia em sabedoria. Se a sabedoria evita problemas, consequentemente, a sabedoria favorece as promessas. Deus disse para Josué: Josué, não olha nem para a esquerda nem para a direita, não desvie o foco. Olha para os ensinamentos que Moisés deixou. E aonde você for, Josué, você será bem sucedido. Para onde ele deveria olhar? Para os ensinamentos de Deus. Aquilo que Deus orientou. E aonde você for, você vai ser bem sucedido. Amém? Você quer o melhor de Deus na sua vida? Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para eu conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso mudar aqui. Ontem eu tive aula, e a aula era a comprovação de que psicanálise é ciência. E houve toda uma argumentação, textos, trabalhos, autores científicos, reconhecendo que a psicanálise é uma ciência. E quando a professora perguntou no início da aula: quem acha que psicanálise é uma ciência? Somente eu e mais um achávamos que não era. Os outros todos acharam que era.
Porque eu, na minha formação acadêmica, sempre aprendi que ciência é coisa exata, estatística, mensurável. Mas eu descobri que existe um lado científico que não é assim. E eu disse no final da aula para aquela professora: olha, eu te agradeço, porque hoje eu venci uma crença na minha vida. Para mim, ciência era isso. E hoje o meu horizonte se amplia, porque eu começo a enxergar de uma outra forma. Às vezes o que nos falta é vencermos essas crenças, essas verdades que nós aprendemos na vida, mas que muitas vezes são pseudo-verdades, ou muitas vezes são inverdades, que podem estar nos limitando a avançar e enxergar algo além. Além. Diga: a sabedoria provoca em nós a capacidade de pensar, de falar e de agir. Quando a gente é sábio, a gente pensa diferente, a gente fala diferente e a gente age diferente. O pensar diferente vai provocar falas, discursos diferentes e vai provocar ações diferentes. Mas enquanto a gente não mudar aqui, enquanto a gente não permitir que esse conhecimento, mais as experiências e mais esse discernimento divino venha e nos capacite a administrar tudo isso, aconteça, a gente vai ter dificuldade. Amém? Não precisa cutucar ninguém, apenas nem olhar para a pessoa que está do seu lado, apenas pensa com você. Nos últimos 2 anos, como tem sido o seu crescimento em sabedoria? Como tem sido o nosso crescimento em sabedoria, em conduzir as coisas, em resolver as coisas, em avançar nas coisas. Irmãos, o que adianta eu querer o milagre de Deus na minha vida, ou a bênção de Deus na minha vida, se eu não sei me conduzir? Se eu não sei administrar aquilo que Deus está me dando? Se eu sequer me preocupo ou me empenho em administrar melhor, com sabedoria. Tiago 1,5 diz que aquele que quiser sabedoria deve pedi-la a Deus. Você quer sabedoria? Peça a Deus. Deus, me dê sabedoria para lidar com a minha esposa. Me dê sabedoria para lidar com o meu marido, com os meus filhos. Me dê sabedoria para lidar com o meu trabalho. Me dê sabedoria para lidar comigo mesmo. Me dê sabedoria. Me dê sabedoria. E aí espera, porque a sabedoria não caminha com ansiedade. A sabedoria caminha com o tempo. O tempo é uma das maneiras da sabedoria se manifestar. Segundo o crescimento de Jesus, diz o texto, ele crescia em estatura. E estatura não somente física, mas estatura em maturidade. Jesus deixa de ser menino, o filho do carpinteiro, e se torna o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus Pai. Olha que evolução. Olha que crescimento. Olha que crescimento. Quem era Davi? Um simples pastor de ovelhas. Em que se tornou Davi? No maior rei de Israel. Qual era o habitat natural de Davi? O campo dos pastores. Quem vai com a gente para agora Israel, em
E no final do ano, nós vamos lá visitar o campo dos pastores em Belém, onde Davi pastoreava o seu rebanho. E qual tornou-se o habitat de Davi? O palácio, o reinado. Davi comandava ovelhas, agora ele comanda um povo e um grande e importante exército. Diga, tudo isso é fruto do crescimento em estatura. Se ele continuasse menino, moleque, não gosto da palavra moleque, moleque vem de Moloque, né? O Deus que aceitava sacrifícios de criança, mas se ele continuasse menino, você acha que Deus ia colocá-lo como rei de uma nação, de um povo? Como líder de um grande exército importante, chamado Exército de Israel? Claro que não. Jesus crescia em estatura. 1 Coríntios 13, 11. Abre lá, por favor. 1 Coríntios 13, 11. Irmão, isso aqui tem tudo a ver com a sua vida e com a minha vida. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Paulo também viveu um processo de crescimento em estatura. Mas olha que interessante. Quem que desistiu de ser menino? Foi o próprio Paulo. Quem tem que desistir de ser menino? Diga, sou eu. Sou eu? Ah, você, pastor? Não, é você, filho. Você tem que desistir de ser menino e eu tenho que desistir de ser menino. Caso contrário, a vida inteira a gente vai continuar sendo menino. Mas menino não governa. Menino não ordena. Menino não usufrui de autoridade e tudo aquilo que a autoridade pode dar a ele. Menino não recebe das grandes revelações de Deus. Menino não conquista muita coisa na vida. O que o seu filho de 9 anos já conquistou na vida? Se ele tem um PlayStation, eu tenho certeza absoluta que não foi ele que conquistou, o pai que deu. Ele não teve tempo de economizar com as suas mesadas para comprar um PlayStation. Menino não conquista nada. Mas quando a gente cresce em estatura, a gente decide desistir de ser menino. Há muitas coisas que ainda nós somos meninos. Vamos ver na Bíblia. Efésios 4, 13 e 14. Efésios 4, 13 e 14. Pastor, meu marido tinha que vir hoje mesmo. Mas não é só para ele, não. Efésios 4, 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Vamos começar no 11 aqui. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha o que Paulo diz, que Deus nos deu os dons, profeta, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Deus nos deu esses dons ministeriais com o propósito de fazer a igreja crescer, se fortalecer.
se preparar, se aperfeiçoar. Se aperfeiçoar, até que ela chegue à estatura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E qual a importância da igreja chegar a essa maturidade? Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Para que você não seja influenciado pelas circunstâncias. Para que você não viva com todo respeito, como um crente biruta. Conforme o vento vem, você vai. Não, querido. Nós precisamos criar estabilidade. Nós precisamos criar raízes. Um dia, nós estávamos lá no Credit Card Hall em São Paulo, alguns anos, quando o Rick Warren, autor daquele livro Uma Vida com Propósito, quando ele veio aqui no Brasil, nós fomos assisti-lo. O irmão nos abençoou e quis que nós fôssemos com ele, fomos assisti-lo em São Paulo. E eu guardei as palavras de Rick Warren. O livro dele é o segundo livro mais lido nos Estados Unidos, depois da Bíblia, é o livro dele. Nós lemos o livro dele na nossa igreja 40 quartas-feiras. 40 quartas-feiras. Cada quarta era um capítulo. E o Rick Warren diz as seguintes palavras. Ele disse assim, olha, eu conheço os pastores das maiores igrejas norte-americanas. São meus amigos, são pessoas com as quais eu tenho comunhão. E eles têm algo em comum. Eles são pastores que estão lá naqueles ministérios há décadas. Eles conhecem as cidades deles mais do que qualquer prefeito, que qualquer governante. Eles conhecem as gerações das pessoas que passam pela sua igreja. As crianças vêm e crescem, e se casam, e formam, e geram filhos e netos, eles estão lá. Os pastores das maiores igrejas norte-americanas têm algo em comum. Eles têm raízes em seus ministérios. Eles têm solidez. E hoje o que a gente mais vê na vida dos cristãos, com todo respeito às pessoas que têm vivido isso, mas é gente que por causa de coisa pequena, sai de um lugar, vai para o outro, sai de um lugar, vai para o outro, não tem estabilidade, nunca vai crescer. Porque quem cresce tem estabilidade. Se você olhar lá fora e ver um edifício de 30 andares, você tem a certeza absoluta que lá na terra, muitos e muitas dezenas de metros de um grande alicerce. Não se constrói um edifício de 30 andares sem alicerce. Mas as pessoas não estão preocupadas com o alicerce. Elas estão atrás de vento de doutrina. Elas estão atrás de movimento. Elas estão atrás de coisas que lhes fazem bem. Só que o que fazem bem hoje, querido, amanhã passa. Amanhã passa. Quem se lembra do churrasco dos sonhos que você comeu um dia? Quem se lembra? Um churrasco dos sonhos que você comeu. Você lembra, pastor Sela? Foi bom ou não foi? É de derreter na boca ou não é? Mas você lembra do cheiro? Não lembra mais. O sabor acabou. Já digeriu, já foi embora. O organismo já eliminou. Passou. Não fique atrás de prazer, porque o prazer passa, filho. Você pode até viver esses prazeres de novo, mas aquele prazer passa. E com a nossa vida é assim. Nós precisamos nos preocupar em criar alicerce, em ser gente grande, em ter estatura. Porque senão a gente sempre vai ser gente pequena. Em tudo na vida. Eu conheço gente que tem quase 60 anos e não casou por medo de constituir uma família. Eu estou há 20 anos como pastor. Faz 20 anos que eu aconselho esse povo. Eu vejo a solidão desse povo. Não é gente que não teve oportunidade na vida, não. É gente que não quis por medo de constituir família. Olha que coisa pequena.
mas está sofrendo, porque não teve coragem de assumir compromisso, de tomar responsabilidades, de crescer como gente grande. Vive cada dia mais como adolescente. Fala assim comigo: quando eu vivo etapas na minha vida fora de contexto, eu vou sofrer. Não queira viver a juventude que você de 10, de 20, 30 anos atrás, hoje, com 60, porque você vai sofrer. Você pode até viver coisas boas que você viveu no passado, mas assuma os seus 60 anos. Não viva como bebê, não viva como criança, não viva como adolescente. Se você já tem 40, 50, viva como gente grande. Estatura. Jesus crescia em estatura. Jesus crescia em maturidade. E à medida que a gente cresce em maturidade, a gente se vê mais apto a receber coisas maiores de Deus e da vida. Ou você conhece alguma menina de 5 anos que já engravidou? Que já viveu o milagre da maternidade? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens. Quando a gente cresce em estatura, a gente é menos vítima do engano. A gente é menos vítima do engano. Eu nem comentei com minha esposa, esses dias aconteceu algo interessante. Eu coloquei a minha moto para vender. Uma pessoa me ligou, me escreveu esses dias na internet, com as mesmas palavras que um golpista enganou a moça que trabalha aqui na nossa igreja. As mesmas palavras. Quando ele escreveu aquelas palavras, eu falei: é um golpista. E eu dei trela para ele, para ver se realmente era. Tudo fazia sentido. Até que ele falou de uma segunda pessoa, que ele ia comprar moto e ia fazer um favor para uma outra pessoa. Eu falei: então coloca outra pessoa para falar comigo. Aí acabou a conversa. Porque o que eles estão fazendo? Eles falam que é para uma outra pessoa, você não pode contar nada para outra pessoa. E aí eles vêm e te dão um golpe. E você acredita e faz todo negócio com o cara e não existe. Enfim. À medida que você vai crescendo na estatura, nas experiências, vai se atentando para as experiências da vida, para o conhecimento que a vida te traz e para a sabedoria que Deus te dá, você começa a enxergar a vida com mais maturidade e você começa a viver e resolver problemas com mais facilidade e evitar problemas na sua vida e, consequentemente, viver melhor. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na malícia, não seja malicioso. Seja como criança. Criança não é maliciosa. Criança é pura. Criança é inocente. Criança vê papai e mamãe nus, não tem problema nenhum. Ela simplesmente vê que o papai tem uma coisa que a mamãe não tem. Só isso. Mas na malícia, seja menino. No juízo, não. No juízo, não. Na decisão, não. Na escolha, não. Na responsabilidade, não. Maturidade. Como que Deus vai delegar coisas nas nossas mãos se nós não temos juízo?
juízo emocional, somos guiados pelas emoções. A pessoa perde a cabeça com facilidade, fala o que não deve com facilidade, faz o que não deve com facilidade. Como que você vai ver coisas maiores na sua vida dessa maneira? Você vai orar a Deus que você é solteiro e quer casar, e está pedindo a Deus uma mulher para ser sua esposa. Você acha que Deus vai colocar uma mulher na sua vida para que você a prejudique dessa maneira e você seja um tormento na vida dela? Você acha que Deus faz parte desse projeto? Não faz parte. Não faz parte. E vice-versa. Ah, eu quero um emprego. Você acha que Deus vai te dar um emprego para você prejudicar o dono daquela empresa? Deus o ama tanto quanto te ama e quanto me ama. Entenda que nós precisamos caminhar em favor das promessas de Deus. E quando a gente cresce em maturidade e em estatura, a gente cresce em favor do cumprimento dessas promessas. Jesus crescia e as coisas começaram a acontecer em Cristo cada vez mais. Jesus não fazia milagres porque ele era o Filho de Deus. Ele fazia milagres porque ele tinha comunhão com Deus e porque ele cresceu em sabedoria, em estatura, em graça. Amém? E por fim, graça. Jesus cresceu em graça porque ele temia o Pai. Porque ele buscava o Pai, porque ele tinha intimidade com o Pai, porque ele agradava o Pai. E, consequentemente, ele recebia do Pai o favor do Pai e a bênção do Pai. Mas, pastor, graça não é favor imerecido? Sem dúvida. Graça é Deus fazendo aquilo que Ele quer. Mas quando você cumpre uma lei divina e essa lei se cumpre na sua vida, é a graça de Deus se manifestando. Quando você obedece um princípio espiritual e esse princípio se cumpre na sua vida, é a graça de Deus se manifestando. Quanto mais eu estou mais perto de Deus, mais de Deus eu vou usufruir. O que o pai do filho pródigo disse para o irmão mais velho? Quando o filho volta, o pródigo volta e o pai dá lá uma grande festa. Compra Coca-Cola, coxinha, bolo de morango, dá uma grande festa, uma churrascada. E o filho mais velho fica indignado e fala: nossa, ele que torrou a herança lá no mundão, o senhor está dando uma festa para ele, e eu que estou aqui, que não te abandonei, não tem nem uma rolinha, nem uma asinha de frango. E o pai disse o que para ele? Filho, mas você está aqui com o papai. Tudo que é do papai é seu. Você não está usufruindo porque você não quer. Diga: graça é quando aprendemos e vivemos o usufruir de tudo aquilo que é do meu Pai. Graça. Jesus crescia em sabedoria, Jesus crescia em estatura e Jesus crescia em graça. Pastor, quando Jesus sabia que as pessoas pensavam, era a graça de Deus, não era Jesus. Ele abriu mão da sua glória, mas ele veio como homem. Todo o poder, toda a autoridade, toda a sua divindade ficou resumida como homem. Tudo que você vê de sobrenatural em Jesus é o fruto do relacionamento dele com o Pai. A graça de Deus se manifestando. É por isso que ele diz que nós faríamos obras maiores do que ele fez. Como que eu posso fazer obras maiores do que Deus? Jesus não estava falando como Deus, estava falando como homem. Quando eu pergunto para ele, quando que vai voltar? Quando será o fim de tudo? Eu não sei, só o Pai sabe. Mas ele não era Deus. Não, ele veio como homem. Ele era Deus, mas abriu mão da sua divindade. Veio como homem e viveu as limitações de homem, e sofreu todas as tentações que um homem pode sofrer. Amém?
A graça é quando Deus se revela. Jesus fazia milagres pela graça. Eu creio que vai chegar a hora que essa palavra de Jesus vai se cumprir e nós vamos fazer obras maiores do que Ele fez. Eu só não creio que hoje a igreja está vivenciando isso, essa promessa, porque a igreja de Cristo na terra hoje ainda é muito infantil. Aonde está o corpo de Moisés? Não se sabe. E eu creio que não se sabe, porque se o povo judeu soubesse onde estava o corpo de Moisés, o povo judeu deixava de adorar a Deus e adorava Moisés. Aonde está a Arca da Aliança? Ninguém sabe. Alguns dizem que está no Iraque, outros dizem que está na Etiópia. Ninguém sabe. Porque se soubesse, muitos adorariam a Arca da Aliança e deixariam de adorar a Deus. Há muitas coisas que Deus ainda não permitiu acontecer no meio da sua igreja, porque a sua igreja ainda é imatura. E certamente se perderia na vaidade. Apocalipse diz que a igreja em Laodiceia é uma igreja que se apoia no dinheiro e no poder. A igreja de hoje não se assemelha à igreja em Laodiceia? Dinheiro e poder. Mas quando chegar o tempo desta igreja crescer em sabedoria, ter crescido em estatura, em graça, você vai ver grandes prodígios acontecendo no meio da igreja. E sabe Deus quem Deus quer usar para isso? Diga, sou eu. Sou eu. É você. Por isso que nós precisamos crescer em sabedoria, em estatura e graça. Porque quando nós estivermos vivendo esse tempo de maturidade da igreja, Deus vai abundar da sua graça no meio do seu povo. Você crê nisso? Você pode louvar a Deus por isso? Você já imaginou, Joaquim? A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Já imaginou você andando pela rua Governador de Piracicaba, 3 horas da tarde, e a sua sombra atrás de você? E de repente você passa lá e tem aquele homem com a perna enferma, coxo. Você simplesmente passa na frente dele, e de repente ele olha para a sua perna e diz: cresceu! Cresceu! A minha perna cresceu! Ela cresceu! Gente, a minha perna cresceu! Ele não sabe, mas foi o poder de Deus através da sua sombra. Isso é promessa divina. Isso é a manifestação da graça. Você crê que isso pode acontecer? Hã? Nós devemos ser essa igreja. Nós devemos nos preparar para isso. Irmãos, o foco da igreja está em tudo, menos muitas vezes nisso aqui. Para começar, a igreja não está criando raízes, nunca está criando maturidade, qualquer coisa é mimimi. Qualquer coisa é motivo de discórdia, de briga, de desgraça, de ciúmes, de inveja. Desculpa o que eu vou falar, mas é uma igreja medíocre, longe dessa realidade. Mas eu quero estar nessa realidade. Tem coisas que eu faço de contas que eu nem ouço, porque me dá nojo. Me dá nojo. Não que eu seja perfeito, todos nós estamos no mesmo barco. Mas todos nós podemos reagir à tempestade de maneiras diferentes. Há quem se desespere e há quem diga, vai passar. Eu não sei se você viu um vídeo da internet de um mineiro, se eu não me engano ele é mineiro,
Ele está no meio de uma enchente, de uma enxurrada, e a água está aqui no vidro dele. Ó, falta isso aqui para fechar o carro de água. Não sei se você viu esse vídeo. E ele diz assim: gente, olha, a água está inundando tudo com uma calma. E alguém escreve lá no vídeo: quem é o psicanalista desse rapaz? Me dá o telefone dele. Uma calma, uma brandura. Ele está à beira de morrer afogado. E ele está calmo. Olha, gente, a água está aumentando. Isso é maturidade. Isso é gente grande. Isso é gente que confia numa força maior. Isso é gente que está se preparando para receber o melhor de Deus na sua vida. Você quer ser essa pessoa? Hã? Então louve a Deus por isso. O louvor pode vir à frente, por favor. Crescer na graça significa ser ouvido, assistido, respondido por Deus. José, mesmo vivendo os dias completamente distantes da realidade da graça do Senhor, que são os nossos dias, José experimentou a graça de Deus. Quando o faraó chegou e disse: não, você vai ser governador do Egito. Quantos diplomatas egípcios almejavam aquele lugar, aquele cargo, aquela função? Quantos homens idosos, anciãos, almejavam aquilo? Mas o faraó escolheu um jovem. O faraó escolheu um ex-escravo. O faraó, aliás, ainda era escravo. O faraó escolheu um judeu. O faraó escolheu alguém que foi acusado por ter flertado um dos homens mais importantes do seu governo. Isso é graça. Graça. Amém? Deseja sabedoria. Peça a Deus. Busque o conhecimento. Busque viver experiências com Deus. Busque crescer na estatura. Para de ser menino. Desista de ser menino. Porque você vai ficar para trás. Os meninos vão ficar para trás. Nós temos na igreja um rapaz que jogou na seleção brasileira de futebol. Jogou por mais de 16 anos na Europa. Um jogador de futebol de alto nível, bem sucedido. Jogou na seleção brasileira. E eu tive o privilégio de ser colega dele na minha infância. E eu vi o quanto ele era empenhado em jogar bola. Viciado em jogar bola. Dedicado. Enquanto os meninos estavam fazendo tantas outras coisas, ele estava jogando bola. Sem condição financeira. Sem qualquer oportunidade privilegiada. Mas ele se esforçou para ir atrás dos seus sonhos. E há anos atrás, quando eu liguei a televisão para ver a convocação do time da seleção, eu vi o nome dele lá. Falei, que legal. Ele conseguiu. Mas já não era mais menino. Já era um homem. E continua sendo homem. Mas os meninos ficaram para trás. Outro dia, conversando, almoçando junto, ele disse: a maioria dos nossos colegas, Saulo, ou morreram nas drogas, ou estão presos. A maioria ou morreu nas drogas, ou está preso. Deixa de ser menino e começa a ser gente grande. A ter atitude de gente grande, a pensar como gente grande, a falar como gente grande e a agir como gente grande. E dessa forma você vai experimentar a graça de Deus na sua vida.
as coisas vão acontecer, não é porque você quer simplesmente. É porque Deus vê em você o veículo para que Ele seja glorificado e a obra dele aconteça. Amém? Você pode louvar a Deus por essa palavra? Olá, muito obrigado por ter você conosco. Espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem. Nosso desejo é pregar a palavra de Deus, levá-la a todas as pessoas, sempre na certeza que Deus é aquele que transforma a nossa história, transforma a nossa vida, cuja palavra é poderosa para cada um de nós. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Afinal, queremos abençoar cada vez mais um número maior de pessoas no nosso dia a dia. Um grande abraço. Deus abençoe. Obrigado.